Pasta 1. Como somos. Capítulo 1. Ascensão e queda do trabalho. De acordo com Oxford English Dictionary, o primeiro uso da palavra, abre aspas, trabalho, fecha aspas, com o significado de, abre aspas, exercício físico dirigido a suprir as necessidades materiais da comunidade, fecha aspas, foi registrado em 1776. Um século mais tarde, passou a significar também, abre aspas, o corpo geral de trabalhadores e operários que participam da produção, fecha aspas, e pouco depois, os sindicatos e outras associações fizeram o vínculo entre os dois significados e, por fim, reforjaram este vínculo em uma questão política. O emprego dela no idioma inglês é notável, pois traz à tona a estreita conexão, na verdade a convergência e uma identidade de destino entre o significado atribuído ao trabalho, abre parênteses, aquela, abre aspas, labuta material e mental, fecha aspas, fecha parênteses, a autoconstituição daqueles que trabalham em uma classe e as políticas baseadas naquela autoconstituição. Em outras palavras, o vínculo entre conferir à labuta física o papel de principal fonte de riqueza e bem-estar da sociedade e da autoafirmação do movimento trabalhista. Juntos, eles se ergueram, juntos, eles caíram. Grande parte dos historiadores econômicos concorda, abre parênteses, ver, por exemplo, uma recente recapitulação das descobertas deles por Paul Bairoch, fecha parênteses, nota de rodapé, que, no que diz respeito aos níveis de renda, havia pouco a distinguir entre diversas civilizações no auge do seu poder. As riquezas de Roma, no século I, da China no século XI ou da Índia no século XVII não eram muito diferentes daquelas da Europa no limiar da Revolução Industrial. Segundo algumas estimativas, a renda per capita na Europa Ocidental no século XVIII não chegava a ser 30% mais alta do que a da Índia, África ou China naquele tempo. Um pouco mais de um século foi suficiente, porém, para elevar bastante essa diferença. Por volta de 1870, a renda per capita na Europa industrializada era 11 vezes mais alta do que nos países mais pobres do mundo. No decorrer do século seguinte, a discrepância cresceu 5 vezes e chegou a 50 vezes por volta de 1995. Como observa o economista Daniel Cohen, da Sorbonne, abre aspas, atrevo-me a dizer que o fenômeno da, abre aspas, desigualdade, fecha aspas, entre as nações é de, abre aspas, origem recente, fecha aspas. É um produto dos 2 últimos séculos, fecha aspas. 2, nota de rodapé. E é dessa época que vem a ideia do trabalho como fonte de riqueza, assim como as políticas nascidas e guiadas por tal suposição. A nova desigualdade global, a nova autoconfiança e o novo sentido de superioridade que a seguiu foram espetaculares e sem precedentes. Novas noções e novos marcos cognitivos eram necessários para entendê-los e estimulá-los intelectualmente. Essas novas noções eram fornecidas pela nova ciência da economia, que chegou para substituir as ideias fisiocráticas e mercantilistas que haviam acompanhado a Europa no caminho para a fase moderna de sua história, até o limiar da Revolução Industrial. Não foi, por assim dizer, abre aspas, um acidente, fecha aspas, essas novas noções terem sido cunhadas na Escócia, um país ao mesmo tempo dentro e fora da corrente da sublevação industrial, envolvido e separado física e psicologicamente próximo do país que iria se transformar no epicentro da ordem industrial emergente, mas que por um tempo se manteve afastado do impacto cultural e econômico do seu vizinho.
As tendências em ação no abre aspas, centro fecha aspas, são sempre notadas com maior rapidez e mais claramente articuladas nas abre aspas, periferias fecha aspas. E estar no subúrbio do centro civilizacional significava estar perto o suficiente para ver as coisas com clareza, porém longe o bastante para, abre aspas, objetivá-las, fecha aspas, e assim moldar e condensar a percepção em um conceito. Não foi, portanto, abre aspas, mera coincidência, fecha aspas, as notícias terem vindo da Escócia. A riqueza vem do trabalho, que é a principal, talvez a única fonte da riqueza. Como sugeriu Karl Polanyi, muitos anos mais tarde, ao atualizar a visão de Karl Marx, o ponto de partida da, abre aspas, grande transformação, fecha aspas, que criou a nova ordem industrial, foi a separação dos trabalhadores de seus meios de sustento. Este evento importante foi parte de uma separação ainda mais compreensiva. A produção e a troca deixaram de estar inscritas em um modo de vida mais geral, na verdade mais amplo, e assim o trabalho, abre parênteses, bem como a terra e o dinheiro, fecha parênteses, pôde ser considerado uma simples mercadoria, sendo tratado como tal. 3. Nota de rodapé. Podemos dizer que foi essa nova desconexão que deixou a capacidade de trabalhar livre para se mover e, por conseguinte, para ser colocada em diferentes usos, abre parênteses, e, portanto, melhores, fecha parênteses, recombinada e integrada a outros arranjos, abre parênteses, e, portanto, melhores, fecha parênteses, que possibilitaram que o, abre aspas, exercício corporal e mental, fecha aspas, se congelasse em um fenômeno de direito próprio. Uma, abre aspas, coisa, fecha aspas, que podia ser tratada como todas as coisas são, isto é, abre aspas, manuseada, fecha aspas, movida, unida a outras, abre aspas, coisas, fecha aspas, ou colocada em separado. Sem que essa desconexão acontecesse, haveria pouca chance de que o trabalho pudesse ser mentalmente separado da, abre aspas, totalidade, fecha aspas, a que ele, abre aspas, por natureza, fecha aspas, pertencia e se condensasse em um objeto autocontido. Na visão pré-industrial da riqueza, a, abre aspas, terra, fecha aspas, era a tal totalidade, completada com aqueles que a aravam e colhiam dela. A nova era industrial e a rede conceitual que permitiu que fosse proclamado o advento de uma sociedade distinta, industrial, nasceu na Inglaterra, que se distinguiu de seus vizinhos europeus, porque destruiu o campesinato e com ele o vínculo, abre aspas, natural, fecha aspas, entre terra, trabalho humano e riqueza. Os trabalhadores da terra primeiro tinham de ficar ociosos, para serem vistos como recipientes dessa, abre aspas, força de trabalho, fecha aspas, pronta para ser usada e para que ela fosse chamada de fonte de riqueza potencial por seu próprio direito. Essa nova ociosidade de trabalhadores parecia aos contemporâneos da Revolução Industrial a emancipação do trabalho, parte essencial da alegre sensação de emancipação das capacidades humanas em geral, dos constrangimentos vexatórios e estupidificantes e da inércia cultural. Mas a emancipação do trabalho de sua relação estreita com a natureza não o deixou flutuar livremente e sem ligações por muito tempo, e dificilmente deixou este, abre aspas, trabalho emancipado, fecha aspas, autodeterminante, livre para estabelecer e guiar seus próprios caminhos. A erradicada ou apenas não mais viável, abre aspas, forma de vida tradicional, fecha aspas, velha e autorreproduzível, da qual o trabalho era parte antes de sua emancipação, seria substituída por outra ordem, dessa vez projetada, abre aspas, construída, fecha aspas. Não mais um sedimento contingente do cego vaguear da sorte e dos disparates da história, mas um produto do pensamento e da ação racionais.
Uma vez que se descobriu que o trabalho era a fonte da riqueza, foi tarefa da razão minar, drenar e explorar essa fonte de uma forma muito eficiente e jamais vista. Alguns estudiosos, como Karl Marx, compartilhando o novo espírito turbulento da Idade Moderna, viram a morte da velha ordem como, principalmente, resultado de uma dinamitação deliberada, uma explosão causada por uma bomba colocada pelo capital, destinada a, abre aspas, derreter os sólidos e profanar o sagrado, fecha aspas. Outros, como Tocqueville, mais céticos e menos entusiastas, viram o desaparecimento como um caso de implosão, mais do que explosão. Avistaram as sementes da destruição no coração do, abre aspas, antigo regime, fecha aspas, abre parênteses, sempre mais fácil de se revelar ou adivinhar em retrospectiva, fecha parênteses, e viram o alvoroço dos novos amos como essencialmente o ato de chutar um cadáver, dando novas e maiores dimensões às curas maravilhosas que a velha ordem havia testado num esforço desesperado e vão para evitar a morte. Houve pouca controvérsia, porém, em relação às possibilidades do novo regime e à intenção de seus senhores, a velha ordem, agora morta, precisava ser substituída por uma nova, menos vulnerável e mais viável. Novos sólidos tinham de ser concebidos e construídos para preencher o vazio deixado pelos que foram derretidos. As coisas que haviam sido colocadas para navegar precisavam ser ancoradas novamente, agora de forma mais segura. Para expressar o mesmo no idioma atual, as coisas que foram, abre aspas, desencaixadas, fecha aspas, teriam de ser cedo ou tarde, abre aspas, reencaixadas, fecha aspas. Rasgar os velhos laços locais / comunais, declarando guerra contra os meios habituais e as leis costumeiras, destruindo les pouvoirs intermédiaires, asterisco, os poderes intermediários, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim do asterisco. O resultado geral de tudo isso foi o delírio embriagante do, abre aspas, novo começo, fecha aspas. A realidade liquefeita parecia estar pronta para ser recanalizada e vertida em novos moldes, para assumir uma forma que nunca teria adquirido se tivesse permitido que ela fluísse pelos canais que ela mesma havia cavado. Nenhum objetivo, por mais ambicioso que fosse, parecia excessivo para a capacidade humana de pensar, descobrir, inventar, planejar e atuar.